É mês de fevereiro e nós separamos nesse mês, nesses domingos do mês, falar sobre descanso. E eu espero que esse tema seja abençoador e provocativo para a tua vida, para a tua caminhada de vida. Pastor, por que falar de descanso, né? Descanso é uma coisa tão boa que talvez a gente já poderia dizer assim, pastor, nem precisa. Porque geralmente a gente sabe que a gente precisa vir à igreja, ouvir da palavra de Deus naquilo que provoca a gente ao crescimento. E às vezes a gente pensa assim, olha, descanso é tão bom que basta o final de semana, basta o feriado, basta aquela trégua ali da minha rotina, eu vou ficar muito bem, muito satisfeito com isso, estará de bom tamanho, né? Pastor, a gente pode passar para a próxima. Mas algo que eu gostaria de destacar aqui, enquanto a gente introduz aqui mais uma mensagem dessa série, é que você pense no seguinte: por mais que descanso seja bom, e ao natural, do jeito que a gente já faz, do jeito que a gente normalmente costuma praticar, existe sempre, e no descanso também existe uma diferença tremenda sobre quando e como você vive isso do jeito de Deus. O descanso do jeito que Deus deixa a gente para descansar, para aproveitar, ele é muito especial. Ele é muito mais rico, mais profundo em significado. Talvez tentando estabelecer um paralelo aqui, a gente poderia dizer assim, olha, uma coisa é você chegar em casa e você está com fome, você abre a geladeira ou o armário e fala assim, deixa eu achar alguma coisa aqui para matar minha fome. E aí você resolve com o que tem. Outra coisa é quando num dia você torna esse dia especial, você separa um lugar bacaninha, daquilo que o teu recurso permite, e você vai fazer uma refeição diferente com alguém que você gosta, com quem você quer bem. As duas coisas, elas matam a fome, mas em termos de significado, em termos de algo, de valor para a gente, é muito óbvio que esse segundo exemplo, ele é muito mais desejável, e algo que a gente queira, do que simplesmente matar a fome, como tantas vezes a gente faz na nossa rotina lá em casa, na nossa geladeira e armário, e por aí vai. Então o nosso objetivo desses dias é que você entenda que existe um descanso profundo e especial da parte de Deus, é esse o nosso objetivo nesses dias. Domingo passado, primeiro dia, a gente olhou o assunto naquilo que antecede ele, segundo o que Gênesis vai nos apresentar, porque ali a gente falou assim, a gente está conversando, olhando sobre descanso, mas na Bíblia esse não é um assunto isolado. Não é só sobre descansar, não é sobre não trabalhar, pegar um feriado, pegar dias de férias, parar a sua rotina ordinária de trabalho. Mas a gente vê que a partir do Gênesis 1, a gente viu na semana passada, que existe o que? Existe uma mobilização em torno de um ideal, é Deus que decide criar, trabalhar, produzir coisas, é Deus que arregaça as mangas e vai criar essas coisas e vai trabalhar, é Deus que analisa, avalia o resultado disso tudo. É Deus que ao fim disso tudo, então, Ele, segundo o que a palavra de Deus nos apresenta, Ele descansa. E quando na Bíblia a gente vê Deus descansando, a gente disse isso na semana passada, o Deus que não se cansa descansando, Ele quer nos ensinar a nós que nos cansamos e muito a descansar também. Isso é importante para nós, porque nós muitas vezes, alguns de nós se dão tanto ao trabalho que às vezes faltam com aquilo que é tão necessário, que é o descanso. Ou alguns de nós muitas vezes não sabem melhor maneira, melhor forma de descansar, e todos nós podemos ser enriquecidos dentro da compreensão de trabalho e descanso, dentro da orientação de Deus. Então é nesse aspecto que nós vamos continuar pensando nesse assunto hoje, nessa noite, e hoje nós vamos falar de fato sobre descanso. Semana passada a gente falou sobre trabalho, se você não pôde acompanhar a mensagem, a gente tem na nossa internet e no nosso YouTube, mas hoje, mais uma vez, abra a tua Bíblia comigo lá em Gênesis 1, nós vamos ler esses versículos que fazem base para esse nosso olhar desses dias, tá bem? Gênesis 1, a gente vai ler mais uma vez aqui, voltar a esses versículos, do versículo 31 do capítulo 1 até o 3 do versículo 2. Eu leio aqui na NVI, acompanhe comigo na tela, sua Bíblia ou celular, tá? Mas diz assim a palavra de Deus para nós: depois de Deus ter criado, Gênesis 1 nos apresenta isso muito bem, a gente vai ver aqui no 31, dizendo assim o texto para nós: e Deus viu tudo o que havia feito,
e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia, o dia do descanso, e o santificou, porque nesse dia, ele descansou de toda a obra que realizara na criação, de todo o trabalho do qual ele havia trabalhado. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, muito agradecidos nós estamos por celebrar o Teu nome nessa noite, e nós celebramos também quando aproveitamos, quando nos voltamos à Tua Palavra. Obrigado por ler essa porção do texto da Tua Palavra, que esse texto continue a falar conosco nessa noite. Use a minha vida, abra o meu coração, abra o coração dos meus irmãos, que o Teu Espírito tenha toda a liberdade de nos ministrar e que sejamos, ó Pai, ensináveis, bons ouvintes daquilo que a Tua Palavra tem para nós nessa noite. Porque o Senhor sempre quer nos tornar melhores, o Senhor sempre quer nos aperfeiçoar, o Senhor sempre quer nos dar das Suas bênçãos. E nós queremos aqui nessa oração dizer, nós estamos aqui para isso e desejamos por isso. Nos abençoe e nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Nós seguimos aqui então, é Gênesis 1, versículo 31, e o texto vai dizer para a gente que Deus viu tudo o que havia feito. E quando a gente vê sobre Deus viu, nós estamos pensando aqui sobre essa vista conclusiva de Deus. Talvez você já tenha se envolvido em algum projeto de construção. Esse talvez seja um bom exemplo para a gente visualizar melhor, talvez não. Mas esse Deus viu é algo mais ou menos assim, a gente muitas vezes, ou quem tem essa habilidade constrói algo, ou você contrata alguém para alguma construção. Você tem algo em mente, você coloca isso num projeto, numa comunicação clara com que os construtores, os pedreiros saibam fazer, você compra os materiais, essa obra ela é desenvolvida, as paredes erguem-se depois que o alicerce veio, tudo segue a sua ordem natural, harmônica, e chega aquele dia assim, terminamos. E existe aquele olhar, aquele caminhar pela obra, de ver, de analisar mentalmente sobre o que você pretendeu e o que você tem ali como resultado daquela construção. Às vezes isso é fácil de acontecer, às vezes isso demora um pouco, às vezes isso é um processo demorado, mas aquele olhar que assim, são dois tipos de pessoas que fazem esse tipo de caminhada. Você vai ter o dono, aquele que pagou, aquele que comprou os materiais, percorrendo, olhando cada detalhe, ele é minucioso, ele está observando tudo que foi feito ali, ele está atento, ele está interessado em ver o quanto a expectativa dele se materializou ou até foi superada. É muito bom quando a gente tem alguma expectativa e sai além da expectativa, não é verdade? Mas além do dono, que é o principal envolvido direto, você tem aquele bom profissional que ele tem algo que a gente chama, algo que o mercado reconhece e valoriza muito hoje em dia, algo chamado assim, sentimento de dono. É ele que não é dono, ele não comprou material, ele não se remunerou a si próprio, ele foi alvo do serviço empregado, mas ele se comporta como dono, porque ele valoriza o trabalho que ele entrega, ele quer que o êxito aconteça. Então, seja numa entrega de uma obra, seja num relatório apresentado, num projeto construído, antes que o superior dele, o chefe, o gerente, o diretor, analise e receba aquele material, ou antes que aquele que contratou aquele para a obra analise, ele quer ter o julgamento dele de que, olha como ficou bom. Olha como eu pude atender essa expectativa. Olha, eu creio que, na figura de quem trabalhou, eu creio que eu teria acertado o alvo aqui. A pessoa vai gostar muito, não é? Então, essa figura de Deus viu, é Deus que percorre os olhos dele, vamos dizer assim, né? A gente aqui nessa figura humana, nessa ilustração humana, mas é a conclusão sobre o trabalho feito. E a gente vê o quê? Que a gente conversou na semana passada, análise dos resultados, a avaliação daquilo que foi feito, do trabalho feito, um trabalho com começo, meio e fim, um trabalho sustentável, um trabalho que agora vai continuar por si só, de grande resultado, e essa avaliação de Deus.
ficou tudo muito bom. Essa avaliação de Deus ela é muito importante, porque Deus, que conhece todas as coisas, quando Ele estabelece uma opinião, é a opinião de Deus, né? Mas eu não sei quão contemplativo você também é, como eu sou. Todas as vezes que a gente para analisar, ver a criação, a gente vê como Deus caprichou, essa é a verdade. Então é Deus que viu tudo que havia feito. E no Gênesis 2:2 a gente vai ver assim: depois de tudo que havia sido concluído, né, no 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara. Ele já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou sobre tudo que foi concluído. E quando a gente pensa nesse tudo, a gente pode e deve pensar sobre a criação feita, o trabalho de Deus, mas também acerca dessa avaliação, porque não é simplesmente entregou, simplesmente fez, mas é o prazer por ter feito. Isso tem muito impacto nesse nosso assunto desses dias. Não é só sobre descansar, é sobre você ter o prazer de ser produtivo. Não é assim: olha, o povo lá em casa está com uma fome, deixa eu fazer um bolo, joga a farinha, o leite, sai alguma coisa e matou a fome do povo. É assim: olha, eu vou pensar em cada ingrediente, eu vou pensar em alguma coisa que não colocaram na receita, porque isso como ingrediente de sabor, né, Gê? A Gê gosta de fazer bolo, isso aqui o pessoal gosta. Olha, isso aqui deixa o bolo mais molhadinho, isso aqui, puxa, é aquele que sai do bolo que você preparou, sabe? É esse critério de pensar o todo, o prazer de produzir, o prazer de trabalhar. E a gente vê que houve isso em Deus, e é depois de tudo isso, Deus ele vai descansar depois que ele trabalhou e ele teve contentamento no seu trabalho. Porque isso tem muito a ver com o bom descanso do jeito de Deus. É você olhar aquilo que você produziu, construiu, conquistou, elaborou, desenvolveu. Isso já começa a representar, na verdade, o descanso, como a gente ainda vai ver nessa noite. Um ciclo produtivo foi finalizado, e não é só uma parada por parar, mas é Deus que descansa porque a missão está cumprida. E aqui é bem interessante, porque a ideia que nós vamos ter do texto bíblico aqui é exatamente essa, do descanso por completo mesmo. A gente precisa explicitar isso, porque para a gente é meio distante essa ideia de Deus que vai descansar, gente. Como assim Deus descansa? Deus ficou fadigado, né? Mas a palavra que vem, né, do descansou, que tem uma raiz ligada à palavra do descanso, do sábado. O sábado é Shabá. Essa palavra do descansou, aí quem tiver, é do Sheibá. Ou seja, a mesma raiz, e a ideia é como se dissesse assim: e descansou Deus, ou talvez de uma outra forma, como se dissesse assim: e sabadou Deus. A gente tem o conceito do sextou, não é verdade? Sextou. O que está por detrás do sextou quando a gente fala? Sextou, ele vem carregado de muita expectativa, né? Terminou o trabalho, terminou a faculdade, terminou o que tinha para fazer. Sexta-feira, sextou, você está indo para o sábado descansar. O sabadou aqui, que a gente poderia aplicar esse conceito de assim: realmente agora para-se tudo, tá? Porque é esse conceito de tudo envolvido. E Deus então, ele criou, ele botou para funcionar, ele avaliou, e então ele vai descansar. Ciclo fechado, pronto para continuar. E é aí que essa história vai acontecer. E o 2:3 vai dizer assim, que não somente Deus vai descansar, mas o que esse versículo mostra de interessante para a gente, é que o descanso para Deus não é simplesmente assim: é dia de descanso, vá fazer alguma coisa. Tipo assim, o dia é teu e por aí vai. Não, mas a agenda de Deus para o descanso tem sim um propósito, tem coisas separadas para o descanso, tem uma agenda, tem uma programação para o dia do descanso de Deus, segundo a gente vê aqui nos 2:3. Não é simplesmente um dia de parada, um dia de off, mas que Deus vai fazer para esse descanso dele? E aqui o texto especifica para a gente: abençoou Deus o 7º dia. Ou seja, Deus doou esse dia para o descanso. Deus fez questão de destacar. Pensa, em termos de revelação, né? Deus poderia simplesmente ter criado tudo e isso está omitido no texto. Simplesmente Deus foi descansar e não falou isso nada, né? Mas Deus falou, Deus entregou esse dia para o descanso, porque em tudo isso Deus está tornando isso didático.
e Deus o santificou, ou seja, Deus o separou. A palavra santificar tem a ver com esse contexto do separar. Deus o separou esse dia para um propósito. E esse propósito aqui eu quero esclarecer que não é o propósito da guarda do sábado, mas é o conceito do sábado. A guarda do sábado é algo que vai vir mais tarde, é dado para o povo de Deus lá no Monte Sinai. Quando o povo deixou o Egito, eles vão adorar a Deus no deserto, e é lá no Sinai. Êxodo 20 vai dizer para a gente, é ali que o sábado é dado para a nação de Israel. Então, não tem a ver com a guarda do sábado aqui, tá? Mas em Gênesis a ideia é justamente o conceito do descanso, o conceito do parar depois de ter produzido. E ele não vem com uma ordenança aqui, nesse momento, mas ele vem como um ensino da parte de Deus, uma referência da parte de Deus para a gente. Mas algo de grande importância eu quero chamar a tua atenção aqui. Que a Bíblia nos apresenta em Gênesis 1 e 2, essa questão do descanso. Em Êxodo 20, Deus vai deixar para o povo os 10 mandamentos. E entre os 10 mandamentos, adivinhem, ou lembrem-se melhor, qual deles é? É o mandamento do sábado também. E o texto de Êxodo 20 vai falar lá do 8 ao 11, nos termos fazendo apontamento para o texto de Gênesis 1, falando sobre esse aspecto do descansar depois da obra criativa. Assim como Deus descansou, assim o povo de Deus deveria fazer também. Êxodo 20, falando dos 10 mandamentos, um dos 10 mandamentos é exatamente ligado a esse guardar do sábado, é ali que é dado. Mas um outro texto da palavra, em Êxodo 31, aqui não está falando dos 10 mandamentos, mas de novo a palavra de Deus vai falar para a gente sobre descanso, mais uma vez. Vai falar sobre como a guarda do sábado, e aí sim, a gente entra nesse assunto aqui, é uma aliança de Deus com o seu povo, uma aliança perpétua, ou seja, algo que era um tratado, um acordo de Deus com o seu povo, e algo que deveria sim ter a ver com descanso, mas deveria, pelo acordo, pela aliança que é, apontar para Deus e fazer essa conexão entre Deus e o seu povo também. Então a gente vê que para Deus esse assunto não é um assunto qualquer, a palavra de Deus deixa isso muito bem destacado para a gente, e o Novo Testamento vai apontar para a gente o quanto esse assunto é importante, tanto que a mensagem bíblica do AT em várias partes do Antigo Testamento é em dizer que esse dia seja santo e ele não seja profanado, o dia do descanso como um dia dentro do propósito de Deus para o seu povo. A gente vai ver textos proféticos do Antigo Testamento como em Ezequiel, Jeremias, Amós e no livro histórico também de Neemias, nós vamos ver menções de Deus desagradado porque o descanso sabático não estava sendo respeitado, não estava sendo valorizado, atendido como a aliança previa, não é? E isso é grave porque é um descumprimento da aliança e um desrespeito a Deus como Criador, Libertador e Provedor. A lógica do sábado é importante a gente pensar, porque quando Deus estabelece isso já em Gênesis 1, e à luz daquilo que Ele vai apresentando na Bíblia, na revelação, em Êxodo, por aí vai, tem a ver com o povo se lembrar que tudo tem a ver com Deus. Porque se no dia do descanso você vai se lembrar de Deus, você vai ter Ele como um dia santificado ao Senhor, é porque de alguma forma você pode descansar, porque Deus te deu condições de trabalhar, de descansar. E se você pode descansar é porque Deus te deu trabalho. E se Deus te deu trabalho, Deus te deu a oportunidade de trabalhar, Deus te deu capacidades para que você desempenhe o trabalho, Deus te deu vida para que você possa desempenhar e viver todas essas coisas. Então, o descanso, no entendimento daquilo que a gente vai entendendo, naquilo que Deus nos traz na sua palavra, o descanso ele tem a ver com um aspecto de colheita, de resultado, de conclusão, de desfecho. É a hora da celebração, é a hora da festa, porque foi uma trajetória de bons resultados, de bom êxito. Deus abençoou.
É como se Deus te apontasse para um lugar e fala, sonha com esse lugar. Depois Deus te abrisse recursos e falasse, vai lá e compra esse terreno. E depois Deus te desse condições de comprar um material, te desse condições de você se envolver na obra ou contratar pedreiros para que construísse. E depois Ele te faz com você, em meio a essa obra, olhar essa obra com você. E esse é um dia especial, porque você vai descansar, mas você vai grato. Você vai contemplando essa trajetória que começou com uma ideia que Deus te fez ter e te fez sonhar com ela. O Deus que prepara todas essas oportunidades para você, né? Então, a oportunidade de descansar tem a ver com esse cenário de reconhecer Deus, que faz parte de todo esse processo. E Deus leva tanto isso a sério, que Deus vai depois regulamentar outras formas de fazer haver descanso para o seu povo. Os livros de Êxodo e de Levítico vão dizer, depois contar para a gente que Deus chegou para a nação de Israel e falou assim, olha, vocês têm a sua produtividade, a sua terra. Só que assim, a cada ciclo de 7 anos vai ser assim, vocês vão trabalhar por 6 anos. Vocês vão podar, vocês vão semear, vocês vão negociar essa produção, mas o 7º dia, o 7º ano é ano de descanso. Nesse ano vocês não vão semear, nesse ano vocês não vão cultivar, vocês não vão fazer negócios, vocês não vão trabalhar a terra, é para a terra descansar. Esse ano é só para vocês irem lá apanhar o que a plantação der por si só, é só para a subsistência de vocês. E Deus que ensina essas coisas para o seu povo, Ele está querendo comunicar o seguinte: independente da semente, independente da terra, independente do trabalho, do cultivo, do negócio, sou eu que cuido de vocês. E quando vocês param para descansar, ou quando até a terra que vocês cultivam precisa descansar, sou eu que governo a natureza, sou eu que governo os recursos, sou eu que governo as tuas capacidades, as tuas habilidades, e sou eu que te falo, pare para descansar. E descanse me reconhecendo nesse processo entre trabalhar, produzir e celebrar o fruto, porque sou eu que faço todas as coisas para a sua vida. Sou eu o teu sustentador, sou eu o teu provedor, sou eu o teu libertador. Por que libertador, não é? Por que essa ideia do descanso tem a ver com isso? A gente deve se lembrar que o quê? O povo que é ensinado a fazer isso era um povo que era... Lembrem-se, vamos se lembrar, tudo isso é ensinado ao povo quando eles saem do Egito. Eles estão no deserto, Monte Sinai, a lei é dada, eles são ensinados a viver tudo isso. Antes desse momento, eles eram escravos no Egito. Eles eram produção, trabalho, e nos últimos anos dessa temporada, eles foram escravizados ao extremo. Então eles são chamados para sair do Egito e ir para o deserto e viver na dependência de Deus. De um certo ponto isso é muito positivo e legal, porque eu era escravo e agora não sou mais. Só que de um outro ponto, antes você tinha a estrutura egípcia para te dar o conforto da segurança alimentar e por aí vai. Mas agora você está indo para o deserto, você está indo para uma terra que em muitas partes ela é seca, ela é árida. Em algumas partes ela é virtuosa, ela dá o seu fruto, mas em outras ela tem o seu desafio natural. E agora vocês não têm mais o Egito por trás de vocês. Mas a mensagem de Deus, ainda que vocês não estejam debaixo de uma superestrutura, ainda que vocês tenham que parar por um ano, porque eu estou falando para vocês pararem, eu sou aquele que cuida de vocês, então vão descansar, confiem em mim, depositem a sua confiança em mim, porque eu sou o Deus do descanso, e eu ensinei pessoalmente isso para vocês. Deus, Ele quer que o seu povo confie, entregue-se à experiência de depender dEle o tempo todo. É Deus ensinando fé para o seu povo lá no Antigo Testamento há tanto tempo atrás. E é por isso que o sábado, a figura do sábado, ele vai fazer esse apontamento do que Deus viveu e ensinou para o seu povo em Gênesis 1, mas ele vai fazer essas conexões daquilo que o povo experimentou partindo do Egito também. Em tudo isso, ao mesmo tempo que dava descanso para o povo, você imagine que é um ano que você
você não vai trabalhar, você não vai se empenhar. Talvez aquele israelita, aquele hebreu partindo do Egito dissesse assim: antes eu trabalhava um montão para os egípcios, agora eu tenho que trabalhar porque agora depende de mim. Mas aí Deus vem e diz assim: não, mais um ano, depois de 6 vocês pararão, porque vocês terão que se lembrar que nunca foi vocês, nunca foi o braço de vocês, mas sempre foi um processo. E Deus, Ele quer que o seu povo se lembre disso. É por isso que a gente vai ver esse aspecto da santificação do dia do descanso, um tempo para experiência pessoal, de se voltar para Deus, se conectar com Deus. Depois do ciclo produtivo, depois dos resultados, se lembrar de Deus, se voltar para Deus, experimentar total e completa dependência de Deus. Trazendo aqui as aplicações para a gente nessa noite. A gente precisa ter o descanso dado e abençoado por Deus e reconhecer isso, aprender a viver isso também. Se lembrando do seguinte: Deus nos ensina a descansar. E algo que depois desse mês, eu e você, a gente precisa sair enriquecido disso, dessa caminhada, dessa passagem, é entender que é mais do que dar uma parada, é mais do que interromper um ciclo do qual você faz parte, mas entender que há um jeito certo. Nós também precisamos descansar nesse sentido prático, e não é só parar, e não é só viver a parada forçada, porque a empresa não abriu, porque falaram para eu descansar, ou porque de alguma forma eu vou me impor a isso de alguma certa forma. Mas nós precisamos nos educar a parar, a aprender a parar, porque nós vemos que o que? Deus, Ele ensina que a gente deve viver essa experiência de sermos produtivos, de produzirmos, de trabalharmos. Quer no nosso trabalho formal, mas nas muitas outras oportunidades onde nossos talentos, onde nossas capacidades são permitidas a de se mobilizarem, se empenharem por algo. Nós devemos trabalhar, e nós não trabalhamos só no nosso trabalho, mas trabalhamos em inúmeras oportunidades que nos são dadas. E depois desses trabalhos, tem a ver com a história de Deus conosco, a ver o descanso, e são dias, são momentos, são ocasiões abençoadas por Deus. A gente poderia dizer assim, usar uma menção bíblica e trazer uma outra leitura para ela: nem só de trabalho viverá o homem, mas após ciclos de trabalho a gente vai parar, e a gente vai parar com gosto, porque Deus nos abençoa, Deus nos ensina a isso. E a gente tem que aprender a se desconectar, a se desligar para descansar. Talvez seja fácil parar do trabalho, porque lá no trabalho o próprio RH vai te informar que determinados dias, determinados períodos você tem que parar. Mas existem outros trabalhos também dos quais nós estamos envolvidos. Trabalho pela nossa família, trabalho pelos nossos dons, ministérios ligados à igreja, por exemplo. Trabalho ligado a outras coisas que nós também precisamos cultivar, essa ideia do tempo para trabalhar e tempo para parar, e experimentar o descanso e o cuidado de Deus em todos os sentidos, saber que Ele é conosco, e saber que esse tempo é um tempo abençoado por Deus. Deus quer que a gente descanse, Deus quer que a gente pare, e Ele quer que a gente enxergue isso não só como um tempo para cruzar os braços, se jogar no sofá, ou cultivar alguma ideia de descanso que seja pessoal a você, mas no sentido de entender: obrigado Deus, porque eu vou descansar. Obrigado porque agora a minha saúde pode ser recomposta, porque eu posso ser energizado novamente, porque o Senhor me permitiu produzir, o Senhor tem dado o meu salário, o Senhor tem dado a provisão. O Senhor é aquele que me dá condições de ir lá percorrer a minha vida e perceber onde Ele está trabalhando, onde Ele está me permitindo trabalhar, e contemplar o que Ele tem feito por mim e falar: puxa, que beleza, agora a gente vai descansar um pouco. A gente vai descansar acerca do nosso trabalho formal, acerca daquilo que a gente faz pelo reino de Deus. A gente vai ter ciclos em que a gente intencionalmente vai entregar esse processo de atuar, de trabalhar, de se dedicar. A gente intencionalmente vai parar e vai dizer assim: agora eu preciso de um tempo para me recompor, e Deus tem tudo a ver com isso, porque Deus me ensina isso, Deus me abençoa para isso. Esse precisa ser um tempo de bênção sobre a sua vida. Esse precisa ser um tempo de refrigério, de reparação. Esse tem que ser um tempo que você perceba, sinta, pense sobre a bênção de Deus sobre ele também. Porque a partir disso ele vai ser muito mais significativo para você. A partir disso você vai ter a alegria, não simplesmente de parar um ciclo, mas você
se renovará na lembrança do Deus que cuida da sua vida. Porque, meu irmão, cada salário, cada provisão, como Ismael orou aqui, cada detalhe do que está sobre as nossas vidas, tudo vem do Senhor, tudo é cuidado dEle. É esse tempo de dizer assim: eu posso trabalhar porque eu posso folgar, eu posso descansar porque eu trabalhei, porque eu me dediquei, porque foi muito bom, e usufruir disso, não é? Entender que, na nossa segunda aplicação aqui, isso não é uma etapa isolada em si mesma, mas faz parte de uma história nossa com Deus. Nem sempre a gente lida culturalmente assim, a gente precisa mudar. Assim como a gente destacou a semana passada sobre a importância, o gosto que a gente deve ter por sermos produtivos, amarmos resultados, não porque a gente é alucinado por resultados, não porque a gente está numa cultura, em muitos aspectos e em muitos contextos, meritocrata, e aí a gente quer simplesmente ser pragmático, produzir resultado, para mais grana, para carreira, para um mundo em ascensão. Não é disso que se trata. Mas Deus nos deu coisas valorosas, e é o prazer de você ter efeito naquilo que Deus te capacitou a surtir como resultado do seu trabalho, não é? Depois desses ciclos, a alegria de ver trabalhos concluídos, ver os bons resultados, fazer essas avaliações que são maravilhosas. É importantíssimo você avaliar o resultado do seu trabalho. E de novo, eu não estou falando só do seu trabalho formal, porque essas avaliações vão te dar aquele momento de gratidão. Tem muita gente que tem dificuldade para adorar a Deus porque não consegue ser grato como deveria. E não consegue ser grato como deveria porque nem para prestar atenção direito naquilo que Deus está fazendo. Não para reparar sobre as bênçãos de Deus. Não para contemplar a obra de Deus. Porque Deus, Ele não criou só o mundo natural e tudo que nele existe. Deus é pessoal. Uma música que a gente cantou muito há algum tempo atrás: Ele cria caminhos, Ele abre oportunidades, Ele continua criando coisas, e Ele nos inspira a criar também debaixo da bênção dEle. E grande oportunidade a gente vê que é produzir, depois de produzir, e saber que esse tempo de descanso, ele é abençoado, ele é sagrado, ele é para a gente perceber o resultado e adorar a Deus, agradecer a Deus por conta dos resultados. Louvar a Deus em dizer assim: Pai, obrigado por cada resultado, obrigado por cada êxito. Quando a gente aprende a viver essa vida, dessa conexão íntima com Deus nesse sentido, a gente percebe o valor de cada mínimo detalhe do qual Deus está fazendo na nossa vida, e gratidão simplesmente flui, simplesmente emana da gente. Porque muitas vezes, pessoas que não caminham com Deus até estranham, e quando encontram com outras pessoas que caminham com Deus, falam assim: nossa, você está tão feliz, está tão alegre, o que está acontecendo? Aí a pessoa vai dar um testemunho e fala assim: mas que testemunho mais mequetrefe, que coisa mais simples é essa, você está tão feliz por tão pouco. Mas quando você vive com Deus, você vê significado, brilho, cor em tudo, porque você sabe que das pequenas coisas, as coisas volumosas, extraordinárias, gigantescas, é tudo Deus no processo da sua vida. E você tem prazer em estar comprometido, envolvido naquilo que Deus está fazendo. E esse é o reino de Deus que nos inspira a essas coisas, a esses processos, e nós precisamos viver mais disso, precisamos descansar. E isso tem a ver tudo com a nossa mecânica de vida, eu quero dizer, das coisas práticas e simples mesmo. Assim como a terra, Deus ensinou, olha a terra, a agricultura, quem foi muito envolvido já na vida com a agricultura sabe disso, a terra precisa descansar em meio a ciclos. Deus ensina isso por meio dos itens naturais, vamos dizer assim, mas o nosso corpo, as nossas energias precisam ser reparadas, isso precisa acontecer. A gente olhou muito para Salmos em janeiro, né? Quantos são aqueles salmos do qual a palavra de Deus nos aponta, salmistas dizendo assim: eu deito e logo pego no sono, e quero um sono abençoado, quando você se joga, você desliga, e você realmente repara forças, porque você sabe que você tem um Deus que cuida da sua vida, sabe? É muito bom estar cansado e deitar para dormir, mas é muito bom quando você deita, quando você faz uma oração, quando você percebe assim, você se lembra, não é? Porque isso é sempre real, mas você se lembra, Deus está cuidando de mim, e aquele sono, ele é muito gostoso.
Eu não sei quantas vezes você repara isso, mas Deus é tão bom, né? A gente vê aquele texto que diz também acerca que Deus trabalha por aqueles que Ele ama enquanto eles dormem. Existem dias que eu faço orações difíceis quando eu vou dormir, e quando eu acordo de manhã, eu acordo tão bem. Isso é reflexo do cuidado de Deus, que repara as nossas forças em todos os sentidos. A gente nem faz a ideia da dimensão de como exatamente isso está acontecendo, mas Ele está lá cuidando da gente, nos recompondo, não é? Isso precisa acontecer de uma forma física, mas isso também reflete uma realidade espiritual de reconhecer e perceber Deus em meio aos nossos processos. E nesse nosso tempo, nesses nossos dias, isso é muito importante para a gente, porque nós estamos dentro de uma cultura, a gente olhou isso em janeiro na nossa EBD de férias, a cultura do resultado imediato, daquilo que é muito brilhante aos olhos e num caráter fast, num caráter do relâmpago. E Deus é o Deus da semente que evolui, que germina e que vai virar um broto, que vai virar um pequeno caule e daqui a pouco se torna uma árvore gigante num processo de tempo. E as bênçãos e o manifestar de Deus das suas bênçãos pelas nossas vidas segue da mesma forma. Mas a grandeza de Deus, sabe qual que é? De viver com Deus, é que ligados a Deus, a gente não vai ter alegria só quando tiver uma árvore frondosa e os seus frutos, mas quando você está conectado com Deus, ainda que você não veja a semente brotando dentro da terra, pela fé você já crê que Deus já está agindo no processo e você já se alegra por participar do processo, porque você sabe que Deus está agindo em favor de você. E o descanso já acontece, porque é um descanso nesse pacote da fé, da entrega, da confiança, do repousar suas forças em Deus, de saber onde o meu controle não está, Ele controla. Eu posso entrar em meio a ciclos de poder descansar, de ficar bem, de entregar, porque Deus sabe das coisas. Meus irmãos, quantas vezes eu fisicamente já fiquei tendenciado, estou falando de casos muito recentes, tendenciado a ficar exaurido, porque eu vi situações que para mim não se demonstravam viáveis, fáceis, imbróglios. E aí a nossa conclusão, vamos orar, né? Vamos colocar diante de Deus, vamos ver o que vai sair disso aí. E às vezes é uma oração até difícil, porque às vezes a gente não vê perspectiva, a gente gosta de orar por aquelas coisas que a gente vê indícios claros de que está vindo algo muito bom aí, sinais claros, mas tem vezes que não tem sinal. Não tem indícios, e aí você precisa, mais do que nunca, muito mais de fé. Não viu, mas está confiando, crendo. Mas quando você vive essa etapa da entrega, da confiança e deixa, e dali pouco tempo Deus vem e te mostra e fala assim, está aqui um resultado. Enquanto você descansou, eu trabalhei por você, eu trabalhei em teu favor, e agora vamos celebrar esse resultado. E agora vamos nos alegrar, porque você entregou e começou descansando, mas agora esse descanso ele é maior porque você celebra o resultado por aquilo que você já orou. E como isso é especial e profundo, a gente viver com Deus e perceber o cuidado dEle em nosso favor. Nós precisamos entender isso, e quantas vezes a gente é desafiado a experimentar tudo isso, mas devemos entregar, devemos buscar viver esse descanso, essa confiança em Deus. E aprendendo nessa agenda, nesse ritmo de Deus, né? Um dia para a santificação. O conceito que a gente usa para santificação, muitas vezes ele é diferente do que ele deveria ser. Muitas vezes santificar, separar. O que é santo é o que é separado. A gente pensa assim, santo é aquilo que eu vou fazer para algo se tornar santo, né? Às vezes a gente incorre nessa compreensão, mas na verdade santo tem a ver com o contexto assim, de você não vai se envolver com algumas coisas porque você é santo. Você não vai tomar passos com coisas que não competem, porque você é santo, e você não vai produzir, desenvolver, alcançar diante da direção de Deus, santidade. Você vai conservar algo que você já está experimentando por estar com Deus, por estar ligado a Deus, não é? E nesse sentido, que a gente precisa entender que o dia de descanso, os descansos que a gente vai viver, são tempos para santificação, porque são tempos nos quais a gente vai se desocupar, a gente vai sair do controle, confiando
que o quê? Que Deus está agindo naquilo que a gente não tem controle, naquilo que diz respeito a Ele. E ali, em meio a esse processo, nós estamos vivendo o cuidado de Deus. Ou diante daquilo que Deus nos deu como resultado, é real, é um fato, e eu vou descansar acerca daquilo, aquilo tem o significado de dizer assim: eu vivo para Deus, eu vivo com Deus, e Deus que abençoou o meu ciclo de trabalho, o meu tempo de trabalho, Ele também está aqui comigo em meio ao meu tempo de descanso. Porque você viver um dia santificado para Deus, com Deus, porque você está descansando, você pode ir à igreja nesse tempo. Você pode entrar no seu quarto e fazer uma oração. Você pode até, se você optar nesse dia ainda fazer um jejum, buscar a Deus de uma forma diferente para contemplar, para se encontrar com Deus. Você pode fazer isso. Mas você pode viver um dia santificado com Deus também, fazendo atividades de lazer. Porque é Deus que sempre está na sua vida e isso não muda a sua memória, a sua disposição de viver com Deus, de estar com Deus. Dali talvez você separou um filme para ver, porque é uma atividade de lazer, é uma descontração, é uma abstração, mas você escolheu bem um filme você não escolheu qualquer filme, porque é meio que assim, Deus está no sofá assistindo com você. E aí você está tirando onda, vendo um filme, mas daqui a pouco você está vendo verdades que ilustram a verdade da fé que você vive na vida comum, assistindo um filme, e você fala: que bacana esse filme, isso me fez lembrar daquele trecho da palavra de Deus, isso me fez lembrar sobre algo que uma vez eu vivi, Deus esteve comigo naquele momento, e que bacana que aquilo foi. A oportunidade de enxergar Deus, de saber que Deus faz parte desses instantes, desses momentos para o descanso e com o descanso. Deus dá o dia do descanso, Ele abençoou para o descanso, mas Deus também nos pede para dá-lo de volta, santificando a Ele. Isso não significa que você não vai fazer coisas que você goste, mas você vai fazer com Ele, para Ele, no prazer de reconhecê-lo na sua vida, em meio a esses momentos também. Porque a gente não vive só para Deus quando a gente vem à igreja, num culto formal com os irmãos. A gente não vive para Deus só quando a gente está buscando glorificar Ele, enquanto estamos trabalhando produtivamente no trabalho que Ele nos deu, ou estamos nos empenhando por outros tipos de trabalho que Ele nos permite estar, como cuidando da nossa família, cuidando daqueles que Ele nos deu, zelando por pessoas, empregando os nossos dons, nossas capacidades. Mas nós estamos com Deus diante de cada momento de vida. E eu estava testemunhando isso para os jovens esses dias, falando assim: olha, como coisa boa é quando eu já teve dias que eu olhei para Deus e falei assim: Senhor, eu estou num tempo de descanso, eu não posso ficar meia hora aqui no catálogo para achar um filme. E tem muito filme ruim, Pai. Eu falei assim: Pai, me ajuda a achar um filme bom aqui, porque eu não quero perder meu tempo, eu quero ver um filme bom. Eu quero ter um bom tempo de lazer, Pai. Aí eu gastei 1,5 minutos, achei um filme, aí quando eu terminei, eu olhei para Deus e falei assim: filme bom, hein, Pai? Muito obrigado. Porque eu descansei, tinha tempo só para ver um filme, não tinha tempo para maratonar. E Deus me ajudou a escolher um filme. Deus me ajudou a ter prazer em algo de descanso, mas algo do qual Ele faz parte da minha vida. Algo do qual, assim, eu quero viver com Ele, para Ele, quero que Ele tenha prazer no meu trabalho, mas quero que Ele tenha prazer quando eu estou descansando também. É um dia para Ele, a santificação é para Ele, porque a minha vida é para Ele. Sabe aquele gosto de falar assim: eu vou fazer algo para alguém, mas, puxa, porque Deus me deu essa capacidade, eu quero tornar isso especial para alguém. Vou cozinhar para alguém, vou fazer uma atividade que vai beneficiar outras pessoas, mas assim, Deus deu isso para mim, e não é para minha vaidade. Tem que tomar cuidado, porque muita gente vai fazer pela vaidade, né? Não pela vaidade, mas assim, que bacana, Deus me deu essa capacidade, então eu vou caprichar. E aí, quando as pessoas procuram, você fala assim: mas isso aí é graça de Deus. Porque é bom estar com Deus, é bom trabalhar com Deus, é bom descansar com Deus, é bom aproveitar cada momento com Deus. É bom saber que Deus está nessa nossa vida, em todos os aspectos. É bom estar com Deus quando você está contemplando. A gente precisa, tem algo que a nossa geração não sabe fazer muito, se chama contemplação. Contemplação é quando você tira tudo da tomada
você fala assim, preciso pensar na vida. Alguns são mais filosóficos, alguns gostam dessas coisas, se dedicam mais a isso, mas a maioria das pessoas está sempre igual a Marta, muito envolvida com coisas para fazer. E a Bíblia já conta para a gente, a melhor parte você aproveita quando você sai dessa rotina de ter que fazer coisas. Porque a Bíblia ensina que a boa vida não é a vida que você está sempre produzindo, fazendo coisas. A boa vida de Deus é quando momentos e momentos você para também. E para com Deus. Então que especial, já houveram vezes, gente, eu amo fazer isso assim, tá naqueles dias de férias, e não é porque eu peguei 30 dias de férias, eu nunca peguei 30 dias de férias assim, tantos dias de férias. Eu nunca viajei 30 dias de férias, não dá. Mas é aquele dia assim que você conseguiu fazer uma corridinha para a praia de 2, 3 dias. E quem me conhece sabe, aí eu entro lá no mar, aí eu fico 2, 3 horas lá, e tem hora que assim eu não estou ali pela onda, eu gosto disso, mas eu estou ali, eu começo a olhar aquela imensidão, eu fico pensando assim, e Deus separou terras de águas. Eu fico pensando assim, esse é o meu Deus Criador, esse é o Deus que conhece as minhas necessidades, esse é o Deus que caminhou comigo nesse ano. Esse é o Deus que me deu as vitórias em tempos difíceis. Passei pela pandemia, a loucura do vírus, aquela coisa tal, e eu ainda estava desempregado, a mulher também foi demitida do trabalho, aquela loucura, e em tempos assim, Deus vai lá e cuida da gente. 2021 foi isso, janeiro de 2021, eu e a Kelly, a gente viajou para uns diazinhos de férias. E não é porque a gente trabalhou 2020 todinho e aí, vamos descansar. Não, a gente tinha alguma graninha lá e depois de 1 ano, os 2 desempregados em casa, lockdown, aquela loucura, vamos descansar, porque a gente não trabalhou formalmente, mas a igreja que nós estávamos lá precisou mais do que nunca dos nossos trabalhos. A gente trabalhou muito, muito e muito pela igreja e para o reino de Deus, e trabalhamos com alegria, entregamos com qualidade, se envolvemos de cabeça. Chegou no final do ano, chegou em janeiro e falou assim, eu não gosto muito desse tema, mas é mais ou menos assim, a gente se merece, né? Deus está com a gente, vamos viajar, vamos fazer alguma coisa, aí vamos. E chega lá e fala assim, puxa Deus, a gente não pegou o vírus, graças a Deus. Meus sogros foram guardados, amém, Pai. Lá no meio da onda, lá pensando assim, Deus cuida da gente, Deus é maravilhoso. Pai, obrigado. A gente fala da oração de secreto, Jesus falou entrando no quarto, né? Você pode entrar lá no meio do mar e ter uma oração de secreto lá, e Deus faz parte daquele tempo de descanso, porque aquele é um tempo reservado para Deus, santificado para Deus, porque Deus viaja com você também, Deus não fica enquanto você vai. Isso é prazeroso de reconhecer Deus em todos os seus caminhos. Deus gosta de tirar férias com você, Deus gosta da tua folga. Se você não gosta de tirar folga com Deus, você precisa rever sua vida com Deus, porque se toda a nossa vida é para o Senhor, sentido faz. Então, quando você aprende a amar a vida com Deus, especial de viver com Deus, de estar com Deus em todos esses detalhes, a vida ela é maravilhosa. Sabe por quê? Porque a gente foi lá meio que assim, vamos gastar os últimos trocados. Aí quando a gente voltou, aí Deus nos deu trabalhos. Trabalho para Kelly, trabalho para mim. Esse é o nosso Deus. Ele faz essas coisas maravilhosas e a gente precisa aprender a celebrar o resultado com Ele. Talvez a gente diga assim, celebrar o resultado de um ano de pandemia, ganhou um outro dinheiro. Não, um desempregado, mas servindo no reino. Mas, não era um trabalho. Claro que era trabalho. Reino dos céus, reino de Deus, igreja é trabalho. Não era na época era só membro da igreja, não era pastor da igreja. Mas é Deus que cuida, e Deus, se você está de olho no seu caixa, você sabe quando chega o último centavo, Deus sabe antes de você. Se você é fiel, comprometido em todas as instâncias, de todas as formas, se você consagrar a Deus a sua força, a sua energia, os seus recursos, os seus dinheiros, as coisas todas que tem a ver com a sua vida, Deus cuida de cada detalhe da sua vida, e Ele te abençoará no que você precisará na hora certa. E Deus gosta do modo com emoção, Ele deixa ali, você vai dar, não vai, vai dar certo, não, eu confio em Deus, mas está acabando, mas vai dar certo. Mas ali a gente percebe Deus num detalhe, de dizer assim, eu cuido de você, confia em mim, entrega. E que férias boas foram aquelas, né? Porque esse é o nosso Deus que está com a gente, e a gente precisa contemplar, a gente não contempla só quando a gente vai em meio à natureza e a gente vê algo do qual claramente identifica, porque a criação declara a glória de Deus, os céus declaram a glória de Deus, a criação manifesta a beleza do Criador.
De novo eu volto ao ponto, Deus não deixou de ser criador a partir do 7º dia. Ele está criando caminhos, oportunidades, meios, opções, portas nas nossas vidas durante o nosso ano inteiro. E o tempo de férias, o tempo de descanso é um tempo para a gente glorificar com Ele, é um tempo para a gente santificar para Ele em todos esses detalhes. E aí, esse é um tempo para a gente celebrar, contemplar a obra de Deus. Mas, gente, não dá para contemplar com a televisão ligada, com as redes sociais bombando, ouvindo música, conversando com 20 pessoas. Você precisa de ter tempo de qualidade com Deus. As disciplinas espirituais que a gente já estudou aqui na igreja, quando a gente fala sobre oração, tem muita gente que se abisma de falar assim: nossa, então existe gente que ora tanto tempo assim? Mas não é porque ele está lá numa reza desenfreada, sem sentido. É gente que gosta de estar com Deus. É gente que se abre com Deus. É gente que faz terapia com Deus. Já fez terapia com Deus? Deus também, como teu psicólogo, contar suas dores. Mas pastor, Deus já sabe. Mas enquanto você está curando, o Espírito Santo está visitando o seu pensamento, as suas emoções, está trabalhando na sua vida. E você pode viver isso numa oração, meu irmão, lá na sua casa, no quarto secreto. Não estou desqualificando o trabalho profissional dessa área. A gente tem tanta gente usada por Deus para nos abençoar nesse sentido. Mas a gente não pode deixar de viver essas expressões maravilhosas com o nosso Deus. Não é? E contemplar o que Deus está fazendo na nossa vida, reparar. Sabe por que contemplar é importante? Porque contemplação é muito vital no processo de adoração, de ser adorador. Você não se torna adorador porque você veio na igreja e cantou forte com os irmãos, porque você colocou a voz com muita energia numa letra muito bonita. Você é adorador quando você fala: é o meu Deus, é real. A Bíblia apresenta: homens viveram, eu vivo na minha vida também. Eu percebo o cuidado dEle, eu percebo a manifestação dEle pela minha vida em cada detalhe também. Onde o homem não consegue ver, tocar e me ajudar, Ele está lá sempre a meu socorro. E você adora, você agradece, você repara, você percebe. E em tudo isso viveu o cuidado de Deus. Tem a ver com esse processo de nós vivemos os nossos descansos com Deus. E você precisa pensar nisso nessa noite, porque assim, não é só sobre parar, não é só sobre tempos que a gente para na nossa rotina, mas a gente precisa viver o ciclo produtivo com Deus, que resulta em descansos maravilhosos com Deus. Sabe, aproveitar esses tempos, aproveitar esses momentos. A gente precisa celebrar os resultados. A gente pode fazer isso individualmente, a gente pode fazer isso no coletivo, com a nossa família, num tempo ali de aconchego, de oração, de conversa informal, mas da qual Deus é exaltado, é percebido, sabe, reconhecido nos nossos relatos, testemunhos, nas nossas questões. Tem tanta coisa boa para a gente viver com Deus, e Deus quer que a gente viva descanso, que a gente confie, que a gente trabalhe, que a gente alcance o resultado do nosso trabalho, que a gente se encante com isso, que a gente santifique tempos de reparação física, mas de descompressão mental e espiritual na presença dEle também, percebendo o favor dEle pelas nossas vidas. Então abaixa a sua cabeça nesse instante, vamos orar, porque esse é o nosso Deus, Deus que cuida, que nos abençoe, que nos ajuda em todas as coisas. Pai, muito obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. O Senhor sabe o jeito de uma boa vida, de uma vida bem vivida. O Senhor nos ensina a bênção de sermos produtivos. Que coisa boa é quando a gente é hábil em algo que o Senhor nos deu da habilidade para que a gente viva, produza e entregue para o mundo, para os nossos contextos nos quais estamos envolvidos. Que boa coisa, Senhor Deus, é empregar energia, ver inícios, ver o durante, mas ver o depois também, ver os resultados daquilo pelo qual a gente se empenhou. E é sempre o Senhor lá, porque o Senhor, ó Pai, que um dia foi o Senhor que deu o joinha para que a nossa vida acontecesse. Foi o Senhor que nos permitiu chegar ao mundo. É o Senhor que nos permitiu cada dia, cada ano de crescimento, de cada tempo de aniversário. É o Senhor que tem nos dado toda a vida que a gente recebeu do Senhor. Toda a vida e toda a vida com todas as suas oportunidades. Vem do Senhor, vem do Senhor.
E em meio, Senhor Deus, a essa vida produtiva, o Senhor também nos fala: descansem, aprendam a descansar, separem tempo para esses momentos que eu os abençoo, para que vocês os santifiquem Ele para mim. Porque eu quero que vocês simplesmente não sejam atuantes, produtores, produtivos, trabalhadores, mas eu quero que vocês desfrutem do resultado do trabalho. Eu quero estar lá para comemorar, para celebrar com vocês. Então, santifiquem esses dias a mim, porque toda a santificação tem a ver com tempos que vocês passarão comigo. O Senhor nos ensina isso por meio da Tua Palavra, e hoje nós refletimos sobre isso. Esse mundo corrido, agitado, esse mundo cheio de coisas, esse mundo cheio de tarefas, esse mundo cheio de agenda, esse mundo cheio de tecnologia, esse mundo cheio de informação, muitas vezes nos atrapalha nesse processo, Pai. Sabe, a gente acorda pensando no que tem que fazer, a gente vai dormir pensando naquilo que a gente não fez, e muitas vezes a gente é instigado a fazer coisas, e a gente nem se dá, Pai, ao trabalho sim de descansar direito, como o Senhor nos ensina a descansar. Mas nesses dias, nesses domingos, nós estamos pensando sobre a importância de descansarmos no sentido pleno, completo, Pai. Sabe, de vivermos tempo da nossa recomposição pessoal, mas vivendo isso de uma forma gostosa, especial, agradável ao Senhor e alegre e feliz para nós, porque estamos vivendo isso de bandeja da melhor forma contigo. Então essa é a vida que o Senhor quer que a gente viva, e ajude-nos a vivê-la, Pai. Ajude a gente a ter o prazer de sermos produtivos, tal qual temos refletido nesses dias. Não é só pelo contra-cheque, pelo salário, por aquilo que será a contrapartida do nosso esforço, mas é o emprego do que fazemos. São os resultados que o Senhor nos permite alcançar. Mas que tudo isso resulte, ó Pai, nesses tempos maravilhosos de descanso, dos quais o Senhor os abençoa, para que eles sejam retornados para Ti, vividos contigo de uma forma marcante e profunda, da qual a gente celebre a colheita, a gente celebre, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem feito, a gente contemple quem o Senhor é e o que o Senhor faz, para que a gente reconheça o Senhor nos nossos caminhos, e a gente seja grato de verdade, Pai, e a gente seja grato com a razão clara e específica do porquê agradecemos, para que a gente, Senhor Deus, sim, nós sejamos adoradores de verdade, Pai, adoradores que saibam pelo que estão adorando, adoradores que adorem porque o Senhor é tudo para nós, mas que saiba reconhecer o tudo nas expressões do que diz respeito à nossa vida, porque o Senhor merece a nossa melhor adoração, o Senhor merece o melhor de nós, o tudo que somos, que nem oramos, cantamos e também a mensagem nos traz aqui para nós essa noite. O Senhor merece o melhor de tudo o que somos, ó Pai, e nós devemos viver essa boa vida que o Senhor nos ensina a viver por meio da Tua Palavra. Ensina-nos a descansar, depois de vivermos a vida produtiva toda que o Senhor tem nos dado a viver. Ensina-nos a descansar da forma certa, Pai, a forma da qual o Senhor, como sempre, está presente em tudo, em todas as coisas. E assim, Senhor Deus, a alegria constante terá parte nas nossas vidas. É assim que nós oramos, pedimos e Te agradecemos pela Tua Palavra. No nome santo de Jesus.